Olá, eu sou a Poliana Monique, eu sou psicopedagoga clínica e institucional e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os impactos motores presentes no TEA, que podem ser muito variados e podem vir a impactar tanto a vida cotidiana quanto a social, já que muitas das vezes esses problemas motores afetam diferentes aspectos do movimento. Então, eles podem ter efeito no desenvolvimento cognitivo, tanto quanto no social e emocional das crianças com autismo. Inclusive, um estudo recente com mais de 2.000 crianças autistas apontou que pelo menos uma a cada 3 crianças com TEA tem dificuldade significativa no desenvolvimento motor. Então, como vocês podem observar, é considerado uma comorbidade comum presente no TEA, muito recorrente. Por isso, no vídeo de hoje, você irá aprender quais são os impactos motores no transtorno do espectro autista. Esse vídeo faz parte do curso Autismo e Comorbidades do Instituto Educomunicação. O desenvolvimento motor, ele é fundamental em todas as etapas da vida, pois é ele que permite as ações cotidianas, como por exemplo comer ou até mesmo se locomover. Em relação ao autismo, os impactos motores eles estão relacionados com o desenvolvimento do cérebro, já que pessoas atípicas possuem alteração nas áreas relacionadas à motoricidade. Sendo assim, as habilidades motoras que são controladas pelo sistema nervoso central, tanto as finas quanto as grossas, são afetadas. Então, as habilidades motoras finas, quais são elas? Quais são essas habilidades que são fundamentais para o ser humano? São como, por exemplo, as motoras finas são os pequenos movimentos, como escrever, desenhar, movimentos sutis como colher, talher, amarrar sapato. São movimentos menores, são pequenos movimentos das mãos. Vocês irão ver que a coordenação motora fina também é chamada de praxia fina. Então, são movimentos mais leves do cotidiano. Então, um ser humano ele precisa ter a mobilidade básica para conseguir fazer as coisas básicas da vida. Comer, amarrar o sapato, o básico do básico. São movimentos que são mais leves, que requer uma habilidade, mas uma praxia fina, como o próprio nome que já é chamado já diz. E já o movimento que é chamado o grosso, né? Que são as habilidades motoras mais grossas. Elas são como caminhar, jogar bola, pular, subir escadas. São os movimentos maiores. São habilidades menos delicadas, que também podem estar afetadas. Mas muito mais comumente a gente vê um problema na praxia fina. Então, as crianças com TEA, elas podem ter diferentes graus de dificuldade nas habilidades motoras finas, que são as mais delicadas, e nas grossas, que são habilidades menos delicadas. No entanto, elas podem ser superadas, apesar de suas causas estarem associadas às diferenças neurológicas e dificuldades no processamento sensorial. Além disso, essas crianças podem apresentar prejuízo no tônus muscular. Por quê? Porque o tônus muscular ele é o responsável pela contração dos músculos. Então, ele possui um papel importante no desenvolvimento das funções motoras. O tônus muscular ele está associado às funções motoras. Então, prejuízo no tônus muscular significa também um certo grau de dificuldade e das habilidades motoras. Aqui, como por exemplo a tonicidade e o equilíbrio, o responsável é a primeira unidade funcional do cérebro, que está relacionada à atenção, à alerta, à vigília. O tônus, a tonicidade e o equilíbrio, ela é relacionada à elasticidade, como se fosse a resistência em um tecido, em um órgão. Então, preparar, sustentar o movimento, também determinar as atividades posturais do indivíduo.
Também a noção, segundo, né, a segunda unidade funcional do cérebro é responsável pela noção corporal, lateralidade, estruturação espaço-temporal. Então, é entender, ter a noção corporal, noção do próprio corpo, noção da própria força, analisar, sintetizar, armazenar as informações, também essas informações de habilidades motoras, também de tempo, quanto tempo que leva para fazer tal coisa, para fazer tal habilidade. Então, essa é a segunda unidade funcional do cérebro, que é também análise, síntese e armazenamento. A terceira unidade funcional do cérebro é a praxia global e a praxia fina. A praxia global é aquela grossa, é aquela que é menos delicada, que é a mais do geral, como andar equilibradamente, como correr, subir escada, pular corda. São questões mais associadas ao geral, é a global, né? Também a praxia fina. A praxia fina, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que a coordenação fina, que é aquela que é para você fazer as situações mais delicadas, como escrever, pintar, deixa eu ver também, pegar num garfo, pegar numa colher, levar uma sopa até a boca. Então, é essa parte relacionada à terceira unidade do cérebro também, que é como é a organização, planejamento e planificação. A gente associa os impactos motores, esses impactos motores, se tem alguma... cada parte do cérebro é responsável por um fator psicomotor. Então, está relacionado com o processamento, com o cérebro, o funcionamento do cérebro do indivíduo. Cada fator motor, ele possui uma fase. Então, a criança ela tem um marco de idade em que, nessa idade, ela tem que desenvolver cada uma dessas noções básicas. Então, cada fase existe um marco motor para cada fase, para cada indivíduo, cada idade. São os marcos do desenvolvimento. Então, todas essas questões, todos esses fatores psicomotores, eles estão presentes nos marcos do desenvolvimento. Então, a gente associa os impactos motores também com a psicomotricidade, que é um dos tratamentos dos problemas motores, além, é claro, de fisioterapia. Então, a psicomotricidade, ela trabalha nisso. É identificado onde está o erro, em qual dessas partes aqui, em qual desses fatores psicomotores está afetando diretamente essa criança, qual ela não desenvolveu, de acordo com o marco do desenvolvimento. As pessoas com autismo, elas apresentam alterações motoras. Então, elas podem ser sutis ou muito limitantes, impactando no desenvolvimento e ao longo de todo o ciclo da vida. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Então, a psicomotricidade é uma ótima opção, é uma ótima ferramenta, que ela analisa em qual fase do desenvolvimento motor a criança ela parou, e aí ela trabalha em volta disso, em volta de estratégias e através de atividades para estimular de acordo com aquilo que o indivíduo precisa. Então, os autistas eles podem apresentar alterações na postura e equilíbrio, incoordenação motora global, que eu já falei que está relacionada ao geral, andar, correr, pular, são o básico, e a fina, que são escrever, que são amarrar um sapato, mais delicados. É conhecido como hipotonia também, que é a incoordenação motora global e fina. Também dificuldade no controle e na integração visuomotora, dificuldade no sequenciamento motor e também lidar com objetos. Então, eles podem apresentar problemas nessas 4 áreas. Então, as propostas terapêuticas, elas podem ser estruturadas, são programas organizados de atendimento individual ou em grupo, com orientações durante a prática de esportes, orientações no ambiente e na rotina escolar, ou também não estruturada, por meio de jogos e atividades com a família e amigos. É muito importante que no brincar a criança aprenda também dentro de casa,
também no ambiente escolar, sobre atividades que possam estimular o desenvolvimento motor. Sobre a apraxia global, que a gente já falou momentaneamente anteriormente. Ela tem como objetivo a realização e automação de movimentos globais durante certo tempo. Então, por médio de um estudo dessa apraxia, pode-se observar a perícia postural e uma macromotricidade relacionado à coordenação dinâmica geral. Ela traduz a organização da atividade consciente e da ação antecipada de pensamentos. É você pensar antes de fazer. Por exemplo, eu sei que para eu subir uma escada, eu vou levantar o meu pé, depois eu vou levantar o outro e vou seguindo assim até subir a escada. Então, eu tenho uma atividade consciente, eu penso antes, eu tenho uma ação antecipada do pensamento, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, pode ocorrer do indivíduo ele não ter, através de uma percepção, o que é preciso fazer. Então, é trabalhado em cima disso, para que ele desenvolva uma ação, que ele tenha uma ação consciente da antecipação de pensamentos, ele consiga analisar sozinho e também analisar e executar. Já a apraxia fina, que é a coordenação motora fina, ela integra todas as competências adquiridas da apraxia global, com maior complexidade e diferenciação. Então, ela compreende a micromotricidade e a perícia manual, que é a velocidade dos movimentos finos. Porque, para você ter um movimento mais fino, um movimento mais delicado, você, além de ter que ter uma motricidade mais concentrada, você também tem que direcionar também a velocidade. Não é a mesma velocidade que correr e andar, não é a mesma velocidade que você pinta, que você faz um movimento mais delicado. Então, a apraxia fina, ela vive uma dimensão operada e experimentada para ajustar-se até poder se integrar, conhecida como pensada, tornando-se uma ação econômica. Precisa cada vez ser mais automatizada, como, por exemplo, escrever. Escrever é algo que a gente aprende e depois a gente faz no automático, em maior velocidade. Então, a mão, ela é o instrumento central da apraxia fina, pois é o maior órgão exploratório e grande diferencial também da espécie humana. A mão, desde os primeiros meses de vida do bebê, já explora o corpo, descobrindo como um ser humano é no mundo. Certo? Então, temos também a percepção. Pessoas com TEA, elas têm dificuldade em receber, integrar e responder às informações sensoriais. O sistema sensorial capta informações do ambiente e a todo instante. Mas é o processamento sensorial que dá o sentido ao que é recebido. Sem um processamento sensorial adequado, haveria somente um conjunto de informações sensoriais captadas no ambiente, sem significado ou organização. Então, muitas das coisas a gente aprende apenas observando. Então, por muitas vezes, uma pessoa com TEA, ela não tem a mesma percepção que uma pessoa típica. Então, o que ocorre? Tem que haver mais repetição e tem que ser ensinado e repetido várias e várias vezes o óbvio, porque muitas das coisas que nós percebemos apenas com a percepção sensorial, com o processamento sensorial, uma pessoa que ela possui autismo, ela pode não perceber, pode passar despercebido, e isso pode afetar também, essa dificuldade de receber essa informação pode afetar no desenvolvimento motor. Então, o sistema sensorial ele envolve tanto o tato quanto a audição e as informações orais, olfato, visão, vestibular e proprioceptivo. O perfil sensorial é importante para a avaliação de todos esses sistemas sensoriais. É um questionário com 125 itens. Eu vou deixar esse questionário para vocês avaliarem. A escala aqui, ela avalia o comportamento funcional dos indivíduos que está relacionado ao processamento sensorial. Nem sempre a percepção está abaixo da média. Pessoas com TEA podem apresentar grande habilidade em tarefas que exijam percepção de detalhes. Então, é um questionário que ele é um tipo de avaliação que vê se a pessoa se o indivíduo, se é criança, ou se a pessoa com TEA, ela possui uma capacidade de percepção.
Mas nós percebemos, a avaliação ela é ideal ser feita através de uma entrevista com os pais também. Uma avaliação motora, o ideal é ser feita uma entrevista com os pais e ser avaliado também com a criança, se ela tem a apraxia fina ou a apraxia global afetada. Essa é a avaliação no caso para percepção, mas eu vou deixar para vocês na plataforma Educomunicação, em PDF ou em Word, para vocês baixarem e estarem lendo. Já o equilíbrio é o controle postural constituinte à base da autonomia motora. Crianças com autismo apresentam alterações no comportamento motor. O comportamento motor pode ser dividido em 3 partes: controle motor, aprendizagem motora e o desenvolvimento motor. As crianças autistas podem apresentar alterações na marcha por pobre sincronicidade dos passos e por andar também nas pontas dos pés, a marcha equina. Então, por muitas das vezes a gente vê as crianças andando nas pontas do pé, o que afeta também o equilíbrio. A gente também já vê algumas crianças sentando naquela posiçãozinha de W, que também não é muito adequado para a postura. Então, elas acabam desenvolvendo ali um problema motor, porque não é o adequado, né? Não é o habitual. Então, é importante também trabalhar nessa parte. Importante também ter essa percepção. Os adultos com TEA também podem andar mais devagar que os indivíduos neurotípicos, assim como apresentam capacidade alterada de atenuar as oscilações verticais, o tronco da cabeça, também relacionado à marcha. A intervenção fisioterapeuta deve abordar o tônus, ajustes posturais e força muscular e equilíbrio conjuntamente. Então, no caso, a fisioterapia, ela vai trabalhar essa parte do tônus, vai fazer ajustes posturais, porque é muito importante também, além de fazer repetições de instrumentos básicos, de funcionamento básico, também é importante a intervenção fisioterapêutica, principalmente quando tem a postura afetada. A coordenação motora global é caracterizada por atividades que envolvam grandes grupos musculares, associados com a capacidade de execução de diferentes movimentos em diversos segmentos corpóreos ao mesmo tempo. A dissociação é quando a gente consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, através da coordenação motora. Diferentes movimentos corporais ao mesmo tempo. Andar quando a gente anda, é um movimento que a gente faz quase que ao mesmo tempo, né? A gente tem que levantar um pé, depois outro pé, pular corda. O fato de pular, a gente movimenta as mãos para movimentar a corda e tem que pular ao mesmo tempo. Então, é caracterizado também como um movimento de segmento corpóreo. A gente vai fazer ao mesmo tempo. A gente vai mexer as mãos e a gente vai pular, a gente vai mexer os pés, a gente também vai ter que dobrar os joelhos. Então, é uma questão de coordenação motora. Então, as crianças com diagnóstico com TEA, 50% elas demonstram dificuldade de movimento, incluindo atrasos ou déficits na aquisição da coordenação motora grossa e também no equilíbrio. A coordenação motora fina ela pode ser caracterizada pela velocidade da precisão manual dos movimentos distais, com ajustes adequados às informações visuais. A coordenação requer a participação de centros sensoriais e motores do sistema nervoso central, que se traduzem pela organização de programas motores e a intervenção de diversas sensações provindas dos receptores sensoriais, articulares e cutâneos do membro requerido. Então, o tratamento para a coordenação motora fina, ele é treino, vai cruzar a linha, vai fazer integração bilateral, vai associar também treino de equilíbrio, vai fortalecer a cintura, fortalecimento muscular das mãos. Então, vai trabalhar todas essas partes, cotovelos, punhos, vai trabalhar toda a percepção corporal, vai desenvolver toda uma consciência corporal para trabalhar a coordenação. E é importante trabalhar primeiro o motor global antes de trabalhar o motor fino, porque através do motor global ele facilita, a gente aprende primeiro global para facilitar o motor fino.
A resistência, o que são as dificuldades no caso. Por exemplo, crianças que estão acima do peso, grande parte, 1 a cada 3 crianças ou adolescentes com TEA, elas têm, segundo o levantamento, né, de mais ou menos 3 mil indivíduos, elas têm uma resistência relacionada ao que? Aos hormônios, a excesso de peso, certo? Fadiga muscular também. Então, é importante, além de trabalhar com a psicomotricidade e também trabalhar com a fisioterapia, o que é importante é que não seja, que a gente, sabe, não deixe que eles fiquem sedentários, que é importante estimular a prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, treinamentos aeróbicos, também é de extrema importância. Também o que acontece, alguns autistas eles têm movimentos estereotipados, né, também chamados de estereotipias. Então, é um quadro sintomático, né, e um critério também no diagnóstico do TEA, que são interesses repetitivos, são interesses pobres, interesses menores e também repetitivos. Então, as estereotipias, que é repetir muito o mesmo movimento com as mãos ou fazer algum movimento muito repetitivo, atrapalha no quê? Na aquisição da consciência do desempenho motor. Então, atrapalha. A realização de atividade física contínua pode ser uma forma, né, de reduzir esses comportamentos estereotipados. Muitas vezes os autistas eles fazem até esses movimentos para quê? Para eles se autorregularem. E às vezes a autorregulação também pode estar muito ansiosos, muito estresse, muita energia acumulada. Então os exercícios eles também ajudam nisso, atividades aeróbicas, além também, né, de favorecer a integração social, o desenvolvimento de sentimentos mais positivos de bem-estar e também, né, vai promover a saúde metabólica do indivíduo. Então, tudo isso existe uma fase, como eu já falei, que de acordo com o DSM-5 são os marcos motores. Os marcos motores, eles marcam o que é o ideal para cada idade. Porque não tem essa de cada criança tem seu tempo. É ideal que cada criança esteja de acordo com a faixa etária do seu desenvolvimento. Porque se todas as crianças elas já estão fazendo tal coisa, já conseguem comer sozinha, porque a sua criança não consegue, por que aquela outra criança não está conseguindo? Tem algo de errado? Está tendo algum atraso motor? Então isso tem que ter avaliado para ver se está de acordo. Eu vou deixar para vocês também na plataforma os marcos motores para vocês avaliarem, para vocês darem uma lida, para vocês saberem. Então, deve se assentar, né? Então pode ser observado também através de exame físico. Mas atualmente ela não estão incluídos quais são os exames físicos adequados para se fazer, até porque cada indivíduo é diferente. A gente vai fazer de acordo com a demanda, de acordo com o que aquela criança precisa, de acordo com qual que é a atual dificuldade dela vigente. Então, quais são algumas dicas para trabalhar com o autista? Primeiramente voltar ao básico, se necessário retorne para desenvolver de forma efetiva o tônus, o equilíbrio, a coordenação, a lateralização, a percepção corporal. Então é ensinar o básico, algo que a gente consegue perceber visualmente só olhando, mas talvez aquela criança não, aquele autista ele não consiga. Então volta ao básico, repete, faz a repetição. Também sequenciamento, motor espacial e temporal. Então, colocar a mão na ordem, etapas, ritmo, ajudar também o paciente no primeiro momento. Explorar a praxis, que são os movimentos globais. Também, que vai além, né, da coordenação motora global e também da coordenação motora fina. Também desenvolver um feedback, organizar todos os desenvolvimentos motores e todos os componentes que aquela criança tem que trabalhar. Para que a aula também, caso você faça psicomotricidade, você resolva se aprofundar, você tenha uma aula funcional que vai valer a pena e que a aula vai ser adequada para o que aquele indivíduo precisa. Também desenvolver a capacidade de antecipação de ações planejadas, auxiliar no desempenho das habilidades sociais. Tem que repetir pelo menos 5 vezes e depois de um tempo tem que fazer de novo para atualizar.
Organizar tarefas com começo, meio e fim, sequenciamentos, para também o sequenciamento ele ajuda a trabalhar a questão da antecipação das ações planejadas, também numerar as atividades, como antes, agora, depois. Também, o que é legal também é vocês fazerem um gráfico, caso você trabalhe com psicomotricidade, é fazer um gráfico de evolução do paciente, também questionar e incentivar a autodescoberta e não só mandar, é também trabalhar com a autodescoberta da criança, estabelecer conexões, analogias. Por exemplo, as crianças com TEA, muitas das vezes ela não tem imagens mentais do movimento. Então, você vai se pendurar igual um macaquinho, certo? Então, você talvez tenha que mostrar para a criança, mostra para a criança como ela tem que fazer. Faz a repetição, auxilia ela. Então, você vai modelar o seu pensamento. Será que a bola está debaixo da mesa? Vamos olhar se a bola está debaixo da mesa? Sabe, tem que modelar os movimentos, modelar os pensamentos, ajudar, auxiliar, repetir várias vezes. É uma questão de muita paciência também. Então, também, promover conhecimento das ações dos objetos, para que serve tal objeto, para que serve outro objeto. Também expandir e generalizar as ações das crianças, como podemos pular de formas diferentes, como, por exemplo, pular para frente, pular andando, subir escada pulando. Um banco pode ser utilizado também de forma diferente para subir, para sentar, como mesa, como túnel, e tudo isso pode ser ensinado através de brincadeiras. Também chamar atenção para impacto como ação que causou no mundo físico. Você pulou e uma corda caiu. Você pulou, ou pular e cair sentado na almofada. Passar por debaixo de uma mesa. Então, tudo isso pode ser trabalhado. Também abaixar a cabeça. Colocar a criança com diferentes posições da cabeça. Para estimular ela aos movimentos com a cabeça. Tipo, agachar, virar de ponta cabeça, engatinhar, rolar, trabalhar vários movimentos. Claro, tudo dentro da realidade da criança, dentro de toda a realidade da capacidade também motora dela, sem forçar aquilo que não é possível. Também colocar instruções, características para promover a percepção, como pegou a bola pesada, entender que aquela bola é pesada, entender que ela pegou, ela entender o movimento que ela está fazendo. Então, você escolheu a caixa grande, é bom, entre caixa grande, caixa pequena, objeto grande, pequeno também é legal. Bola macia, bola dura, ou a bola mais pesada, a bola mais leve. Também é bom trabalhar com esse tipo de dinâmica para promover a percepção. Então, o que a gente compreende? Que para o tratamento profissional, a gente tem que observar as dificuldades individuais e únicas de cada criança. Também no desenvolvimento das habilidades motoras de cada uma deve ser avaliado, também levando em consideração os marcos do desenvolvimento, para que possa ser tratado um plano de tratamento e psicomotricidade como uma abordagem terapêutica e também que dê a solução, que seja eficiente para a criança. Então é isso, a gente fica por aqui. Caso você queira adquirir o certificado desse curso, você vai poder emitir ao final do curso, quando você terminar na nossa plataforma, quando você terminar o curso completo e também quando você concluir toda a carga horária. Após isso, você vai poder emitir o seu certificado do curso. Caso você esteja assistindo apenas pelo YouTube e ainda não seja assinante do curso, você pode adquirir o seu certificado e todo o material do curso através da plataforma, que eu vou deixar os links na descrição aqui do YouTube, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário para que mais conteúdos como este possam estar sendo produzidos.